Putz, já tá gravando? Não, de modo algum. A gente só vai começar daqui 20 minutos, né, Marco? Piscando aqui, piscando. É que quando a gente fala que começa a gravar, a galera já começa a suar frio, né? Tanto que geralmente a gente começa conversando. É que nem você ir tirar sangue. O pessoal primeiro conversa com você, pergunta de onde você é, né? Aí vai lá, passa o algodãozinho, te dá um pirulito. Aí quando você vê, já tá com um torniquete lá colocado no braço e só tem aquele gritinho, né? Do cacete de agulha, né? Nossa, nem me fala disso. Todo mundo tem um calcanhar de Aquiles. O meu é tirar sangue. Tudo que envolve sangue. Se tem uma coisa que eu não seria, é trabalhar na área de medicina, enfermagem, qualquer coisa do gênero. Henrique, eu era daquelas crianças que corria da mãe pra poder tirar sangue, sabe? Você corria? Tive um pavor. Tanto que o meu último exame de sangue foi feito há uns 3 meses atrás. Antes disso, acho que era coisa de 7 anos que eu não fazia exame, porque eu realmente morria de medo de agulha. Aí, esses 3 meses atrás, eu fui tirar sangue ali, super contra a vontade, né? Mas é importante que a gente faça isso, cara. E não doeu nada. Não doeu, eu não tive problema nenhum. Não é questão de doer, Marco. É engraçado, né? Porque a gente tem medo de determinadas coisas que, no final das contas, elas nem são tão pavorosas como a gente faz na cabeça da gente, né? Ah, sem dúvidas. É que eu não gosto da ideia de alguém tirar fluidos de dentro de mim. Eu não gosto dessa ideia. Você fica conversando olhando pra cima, assim, não tem problema. Não dá. Cara, quando eu tava na Holanda, a moça, eu precisava tirar sangue que tinha dado reação alérgica de tuberculose em mim. Eu tenho tuberculose incubada. Pode ser que nunca aconteça na minha vida, mas eu tenho. E acho que 70% da população tem um negócio assim. Nossa. E você pode ter e não sabe, Marco. Já me conhece. Eu não. Então, e aí eu tinha que fazer um exame de sangue. E a moça falou, oi, você tem problema com tirar exame de sangue? Eu falei, sim, um sim bem concreto, assim, sim tenho. Sim, tenho. Aí ela, tá bom, dá só um segundinho. Ela pegou o telefone e falou alguma coisa em holandês. Daqui a pouco apareceu outra moça. Chamou a equipe pra tirar sangue de mim, cara. Ela, oi, tudo bem? Falando em inglês comigo, ela sentou do meu lado aqui, e a moça do outro lado aqui já começando a colocar o torniquete. Aí outra moça falando, oi, quanto tempo você tá aqui na Holanda? Eu, chamou psicólogo, né? Né? Puta equipe, assim, né? Aí a moça começou a passar algodãozinho. Pra mim, o pior é o algodãozinho, gente. Não é a agulha. É a expectativa de que, daqui a pouco, meu amigo, você sabe o que tá vindo. Eu acho que é bem isso que eu te falei, que é a expectativa que a gente gera em cima de uma coisa que a gente acha que vai causar algum mal, e de repente não é nada. Sempre é assim, a nossa cabeça fica a 1000, pensando nas 1000 possibilidades que pode acontecer, e no fim das contas é muito mais simples, né? Cara, isso que você falou é uma metáfora pra vida, Eduardo. Eu acho que o Henrique já definiu bem, né? Ele tem mais medo do algodão do que da própria agulha, né? Sem dúvidas. Se metesse agulha sem algodão, acho que eu ia tranquilo tirar sangue. Vai infeccionado mesmo. Manda infecção, não dá nada. Sem condições, cara. E depois a moça até me deu uma maçã, falou pra eu ficar sentadinho pra não dar trabalho. É uma coisa linda. É bom, cara. Tirar sangue é bom. Você ganha um lanchinho depois, você come de graça. É bom. As vantagens, né, de geração. Nossa, eu fiz artes visuais, né? E eu fui num evento uma vez que era numa garagem, assim, toda grafitada, assim, cheia de pilhas de pneu, galera grunge e tal. E tava tendo uma exposição de arte contemporânea dentro dessa galeria. E eu nunca vou esquecer que teve um cara que ele tava fazendo impressão. Sabe quando você faz... Eu não sei se é serigrafia, que você fica passando aquele pedaço de madeira e vai aplicando, né, no tecido. Eu não sei qual que é o nome disso. E ele fez com o sangue dele, as obras. Ele fazia tipo um stencil com o sangue dele. Nossa. Ele tirava o sangue. Ele tinha um amigo que era enfermeiro. E aí ele ia tirando o sangue, a quantidade máxima que ele podia todo dia lá. E ele usava o sangue como tinta. E ele fez várias obras, assim, super pesadas, assim, com o sangue dele. O pior não foi isso. O pior foi ele ter gravado o processo. Aí eu vi o vídeo do processo e tive que sentar. No meio da exposição. Eu falei, não, dá licença, gente. Preciso dar uma sentada ali. É de uma cadeira que não tá rolando, né? Não dá. E qual que é o seu calcanhar de Aquiles, então, Edu? Cara, então... Meu ou sangue? Putz, já começa com essa pergunta, né? Vocês falaram que ia ser uma conversa mais leve, né? Mas então, eu acho que o meu seria talvez com questão de pontualidade. Eu tenho muita dificuldade com ser pontual, com horário, com algumas coisas. Dificuldade? Dificuldade. Você chegou exatamente no horário. Eu cheguei exatamente às 3, que foi a hora que a gente marcou de gravar.
2 minutos. Mas eu tenho... me atrasei 2 minutos, né? mas eu tenho um pouquinho de dificuldade, cara. Porque eu acho que a hora que tá chegando perto de um compromisso, que eu sei, preciso estar 5 horas em algum lugar. Quando dá 16 horas, eu sei que eu tenho que estar pronto de saída pra casa, mas eu fico aquela meia hora antes de terminar minhas coisas, eu fico enrolando. Uhum. E é a hora que mais aparece coisa, sei lá, é a hora que você mais recebe mensagem, é a hora que você mais tem distração externa. Eu tenho um pouco de dificuldade com isso, eu preciso ser muito disciplinado com relação a isso pra conseguir cumprir horário. Entendi. Interessante. Porque eu vi uma vez, eu nunca vou esquecer disso, que eu também tenho um amigo que ele é super enrolão. Não é você não, tá, Marco? Pode ficar tranquilo. Obrigado. Nem eu, né? Por favor. Nem o Edu. Fica sossegado vocês dois. E eu vi uma reportagem, um artigo na internet, que um escocês foi diagnosticado com síndrome do atraso crônico. Era fisicamente impossível ele chegar no horário. Eu já vi isso. Eu acho que até a matéria falava que ele tentava marcar compromissos com, sei lá, 15 horas de antecedência e conseguia se atrasar, né? Nossa, isso, atrasava, Ele ficava forçando os limites dele, ele atrasava, ele não conseguia. Ele foi diagnosticado com a doença do atraso. Sei lá, vai ver, eu tenho alguma coisa tipo isso, né? Ai, que ótimo, muito bom. Olá, queridos marujos e marujas, e sejam muito bem-vindos a mais um Iconicast. Eu sou o Henrique Lira. Eu sou o Marco Álvares. E eu sou o Eduardo Vieira. Dudu Vieira. Olha só. O cara... Eu acho que eu nunca vi um trabalho digital seu. Existe algum trabalho digital seu? Existem vários. É porque eu prefiro publicar como sequência de Tumblr, de Instagram, de rede social. Eu prefiro publicar sequência de trabalho tradicional, que é o que eu mais gosto de fazer. Uhum. Mas eu volta e meia eu faço uma pintura digital, alguns trabalhos eu acabo finalizando no digital, mas as pinturas, os estudos digitais, eles ficam mais engavetados, né? Ficam guardados, ou então meto numa sequência de páginas num artbook no fim do ano, né? Normalmente fim de ano eu junto o trabalho, publico o artbook e aí saem algumas coisas que ficaram engavetadas durante o ano. E aí nesse bolo vai um trabalho digital ou dois. Caramba, então você não... digamos assim, você não posta todos os trabalhos que você faz. Você vai acumulando. Eu posto bem menos do que eu faço. Você é realmente uma máquina. Não, eu diria isso, mas eu posto um pouco menos do que eu faço. Nossa, porque tem muito conteúdo no seu Tumblr. Muito com uma qualidade insana, assim. O seu trabalho é lindo demais. Valeu, cara, obrigado. Eu quero tirar uma dúvida. Como que é a vida sem o Ctrl+Z? Me explica melhor esse universo que eu não conheço. Como que é a vida sem o Ctrl+Z? É que o Henrique é menino de apartamento de Photoshop, assim, sabe? Ele não de Photoshop. De sketchbook, de lápis, de caneta. Não, ele tem aversão a isso. Calma. Não é tão ruim quanto tirar sangue, tá bom? O mais engraçado é que eu comecei tentando trabalhar com arte digital. E eu acho que eu percebi que eu não era tão bom com arte digital como... Assim, os resultados não eram tão bons quanto os resultados que eu conseguia com o material tradicional, que era o que eu realmente gostava. Uhum. Mas foi naquela época que teve o estouro do 3D, e aí a maioria das coisas que apareciam de 2D eram coisas com pinturas digitais super elaboradas, e eu meio que tentei ir nesse barco. Uhum. E passou um tempo, não aparecia muito retorno, até que eu resolvi investir no que eu realmente gostava, que era material tradicional. E aí eu acho que foi quando realmente deu aquele estalo de, beleza, é isso aqui que eu faço, e é isso aqui que eu faço bem feito, e é com isso aqui que eu vou tentar seguir em frente. Esse sou eu. Esse sou eu. Cara, muito legal. E eu observo no seu trabalho que os tons sempre são bem quentes, né? Você não gosta muito de tons frios? Eu uso algumas coisas de tons frios, mas também tem muito com essa relação de identidade. Eu comecei fazendo muita coisa com o lápis Color Eraser vermelho, e acabou que isso se propagou como identidade, né? E eu acabei elaborando paletas mais quentes para os trabalhos. Volta e meia eu faço alguma coisa com cores mais frias, mas a maioria eu tento dar sequência nessa paleta que eu gosto, que eu acho que lindo, já tem bem a cara do meu trabalho. Quando pensa no seu nome, assim, já vem o lápis vermelho, né, um nanquim por cima. A gente consegue, o laranja, a gente consegue já... tem a sua identidade, né? Mas uma coisa que você falou que, poxa, eu acho muito bacana é essa questão de você ter meio que tentado, no começo, assim, ter
tentado coisas que não necessariamente eram você, eram coisas que você gostava, né? Porque... E eu percebo que muita gente que tá começando, elas tentam fazer algum certo processo, não porque elas gostam ou se identificam, né? Mas sim porque meio que tá todo mundo fazendo. E elas acabam fazendo coisas que nem gostam, né? E isso é uma coisa fantástica, assim, que você falou, que realmente é importante que cada artista encontre o seu próprio eu, né? Encontre o método que funciona pra ele mesmo e abraça isso, né? E torna isso a sua identidade. Sim. Eu vejo muito isso como meio que, assim, é uma batalha entre as necessidades de mercado e as nossas necessidades como artista. Uhum. Eu acho que a gente tem essa necessidade de identidade, de individualidade como artistas, mas o mercado ele também tem certas exigências. E quando a gente está começando, a gente ainda não tem essa leitura de tentar se afirmar como indivíduo dentro do mercado artístico. A gente quer meio que entrar no barco e ir junto com todo mundo. É verdade. Eu acho que para mim foi mais nesse sentido. Eu tinha muita vontade de me adequar ao mercado, de entrar no mercado, começar a trabalhar rapidinho. Eu acho que é aquela nossa ansiedade também de quero fazer muito rápido. E acabei indo nesse barco. Aí precisei, sei lá, pular fora do barco, dar uns passos para trás para ver o que era realmente a minha cara, o que eu curtia fazer, o que me dava pilha para continuar trabalhando, para investir nisso. Que demais. E, Odu, você vê, por exemplo, uma diferença clara entre o trabalho que você faz profissionalmente, que você é pago para fazer, e o trabalho que você faz pessoal? Tem uma discrepância muito grande entre o que o cliente pede e o que você produz pessoalmente? Acho que já teve mais. Antigamente eu fazia mais coisas para mim. Hoje eu tô até produzindo menos, tô atualizando menos os meus feeds por conta de muito trabalho. E aí aparece muita coisa que você não pode publicar, né? Sei lá, tem coisa que eu fiz hoje que só vou poder publicar daqui a 2 anos. Imagina. Então acaba que diminuiu o fluxo de coisa que eu tô colocando nas minhas redes sociais. E aí eu tento compensar colocando mais elementos meus e mais características de quem eu sou, do meu trabalho, das coisas que eu curto fazer dentro dos trabalhos que eu tô produzindo para clientes. Antes eu tentava ouvir mais o cliente e às vezes até esquecia de colocar os elementos que eu gosto. Uhum. E aí eu acho que eu consegui achar um meio termo legal entre ouvir o cliente e me ouvir também dentro do trabalho. Imagino. E hoje os clientes, eles pedem o Eduardo que a gente vê nas redes sociais? Ou é um artista diferente? Sim, graças a Deus pedem aquele Eduardo. Eu quero esse estilo aqui que você faz. É teta! Eu acho que era a pior coisa que eu acho que a pior coisa que um artista pode ouvir é a gente quer que você faça um trabalho, mas tá aqui a referência. Você precisa seguir essa referência aqui do começo ao fim. Vira uma corrente, né? Você não pode sair dali de jeito nenhum, não dá liberdade nenhuma. Aí você vira só uma pessoa que vai executar, né? E a parte criativa mesmo, que é uma das partes mais legais, fica meio em segundo plano, né? Eu acho que há controvérsias. Eu acho que isso já foi discutido em alguns outros iconics também, de você faz trabalhos que eles não são exatamente um reflexo daquilo que você gosta de fazer, mas você acaba não fazendo outros trabalhos e aí só sobra aquilo. E aí você coloca aquilo no seu portfólio e no final das contas seu portfólio não reflete quem você é. Então você continua chamando trabalhos que não são a sua cara. Guilty. Mas aí eu acho que a gente pode entrar na questão de que se a pessoa for um artista generalista, ele decidir ser esse tipo de gente, eu acho que isso é bem-vindo. Sim, as referências, sim. entende? Não é o caso, né, que a gente tava falando assim. Não, Dodô, com certeza. Porque tem pessoas que não são generalistas, que elas gostam de ter uma certa identidade pros trabalhos. E assim, eu nem concordo tanto... No meu caso, né, assim, de ter a minha identidade, eu nem consigo enxergar muito a identidade no meu trabalho. Eu tento sempre me adequar ao cliente, né, de certa forma. Mas nunca seguir 100% uma referência, porque isso aí, na minha opinião, mata um pouco do ilustrador, né? Sim. Eu penso que sempre que a gente tenta copiar o trabalho de outro artista, a gente está limitando um pouco da nossa energia. A gente está tirando essa energia que a gente tem criativa, meio que tá direcionando essa energia para fazer uma cópia de outra coisa que já foi feita. Então a gente está controlando a energia para tentar fazer aquele mesmo traço ou aquele mesmo tipo de pintura e não tá deixando essa energia explodir, fazer uma coisa realmente espontânea, verdadeira. Uhum. Mas assim, o espontâneo que você diz
a gente pode até ler como um uso de referência inconsciente, né? Porque tudo que a gente produz, querendo ou não, elas têm as referências por trás, né? Sim, Só sem que dúvida. o que a gente pode ter em mente é sempre misturar mais de uma referência, né? Na minha opinião, assim, o ruim mesmo é quando a gente tem que seguir uma referência, sabe? Ah, sim. Quando é muito específico, né? O que é pedido e é meio fora do seu escopo. Exato, porque a gente tem muitas referências e o nosso trabalho, na minha opinião, ela meio que é uma soma dessas referências, né? No seu caso também, Eduardo, você tem umas referências, uns artistas que você segue há muito tempo, que você é apaixonado, tipo eu com o Pelengue, assim. Sim. Tem muitos artistas, sei lá, a lista vai pra mais de 100, 150 artistas que eu realmente adoro. E aí tem alguns que você vê coisas que se encaixam muito com o seu trabalho e você se identifica, você acaba querendo estudar um pouco mais. Assim, os artistas que eu me lembro que eu estudei durante muito tempo foram o Humberto Ramos, que fez quadrinhos na Marvel. Eu copiei muita coisa dele. Estudar o trabalho dele foi meio que uma escola pra mim, porque eu me lembro que eu consegui comprar um artbook dele na época que apareceram essas lojas de internet que vendiam artbooks de artistas misturados. Eu comprei um artbook dele e eu copiei esse artbook dele de uma ponta a outra. Eu copiei da capa até a contracapa. Então eu meio que estudei o estilo dele, aprendi a fazer o mais parecido possível. Eu fui integrando com outras coisas. Foi na mesma época que saiu o primeiro Kung Fu Panda, e aí eu comprei o artbook e eu vi o trabalho do Nicolas Marley. Que é lindo demais. Que é fantástico. E também enlouqueci quando eu vi o trabalho dele. Aí tome estudar o trabalho do cara. A minha paleta é muito parecida com a paleta que ele usa, com as coisas que ele gosta, só que eu acabei usando outros materiais, né? É verdade. Mas a paleta dele foi uma referência muito forte pra mim. Os designs de personagem do Carter Goodrich também gosto muito, que ele trabalha os personagens muito graficamente, né? Com formas geométricas, eu gosto muito de trabalhar desse jeito. Que coisa linda, meu Deus. Edu, agora eu gostaria de fazer um rewind com você, fazer um... E eu queria perguntar, Eduardo, quem é o Eduardo? Como você chegou nesse Iconicast? Me conta, Eduardo. Como que eu cheguei no Iconicast? Eu acabei de chegar do mercado, tomei um banho, sentei aqui na cadeira pra gravar com vocês. Justo, justíssimo. Preciso passar a lista de compras também? Melhor resposta. Eu pedi, tudo bem. Bom, vamos lá. A partir de quando que você quer saber quem é o Eduardo Vieira? A partir do momento que ele falou, tá aí, eu vou ser um artista. Eu não sei quando foi que eu falei isso, cara, mas... Isso é um indicativo que faz tempo. Você é daqueles que desenha desde criança, né? Imagina. Eu desenho desde criança, né? Sempre desenhei muito, né? Eu não tenho irmãos. Então, eu acabava ficando muito sozinho em casa, porque os meus pais eram extremamente trabalhadores. A minha mãe era médica e o meu pai era representante comercial. Eles saíam de casa muito cedo e voltavam muito tarde. E em época de férias eu normalmente ficava em casa, ficava assistindo desenho animado, ficava lendo quadrinhos, ficava desenhando. E a paixão pelo universo de videogame, de desenho animado, quadrinhos, de tudo que eu gosto de fazer hoje, a maneira como eu gosto de viver, ela veio daí. Só que não teve aquela quebra na adolescência, né? Que normalmente a gente acha alguma coisa mais interessante na adolescência pra fazer. Sei lá, tem gente que, gosto mais de tocar algum instrumento musical. Gosto de cantar, gosto de alguma outra atividade, sei lá. Gosto de tocar a campanha da casa dos outros e sair correndo. Gosto de fazer isso mais do que desenhar. E eu acho que desenho sempre teve muito presente ali. Então eu meio que continuei. Mas estudar desenho mesmo pra valer, eu acho que só veio na época da faculdade. Olha aí. Você fez que curso? Eu fiz publicidade e não me formei. E saí da publicidade pra fazer artes visuais. Aí você viveu do que a terra fornece. Foi o jeito, né? Não achei coisa melhor, né? Minha mãe mandou estudar, eu não ouvi. Não, mas então, eu fiz publicidade e eu realmente não me achei no curso. Eu tinha muita vontade de trabalhar com desenho na época que eu entrei na publicidade. Na real, foi o único curso que eu achei, na época do vestibular, que se encaixava um pouco com desenho. A minha ideia era fazer pintura digital quando eu entrei na faculdade. E acabou que eu não aprendi quase nada de Photoshop na faculdade, por conta de ensino mesmo da faculdade. Aprendi na marra. Eu sempre fui muito teimoso. Isso é uma característica pro bem e pro mal. Eu sempre fui muito teimoso. Eu tive uma cadeira de Photoshop na publicidade
e o monitor da cadeira sabia mais do que o professor. Isso acontece bastante. Eu meio que colei no cara e fui enchendo o saco até aprender tudo que ele tinha pra ensinar. E aí depois fui tentando caminhar com as próprias pernas. Aí foi na época que apareceu um curso de artes visuais em Fortaleza, né, que é onde eu morava na época. E aí eu entrei nesse curso e lá foi que eu fui aprendendo um pouco mais da área, né, de desenho, de pintura. Uhum. E aí foi isso. Que doideira. Sabe uma coisa que eu percebo? Que muitas pessoas, não tô falando que é o seu caso, mas eu já vi casos de pessoas que elas entram na faculdade com certezas na cabeça do tipo, eu quero aprender pintura digital. E parece que ela entra na faculdade só pra meio que ter permissão da sociedade pra ela fazer isso. Eu sinto que ela poderia fazer tudo o que ela faria durante a faculdade e fora da faculdade. Mas ela precisa de certa licença poética pra fazer, eu não sei. Agora que eu tô na faculdade eu vou estudar pintura digital. Ela vê que não tem nada pra ela lá, ela estuda por conta mesmo assim. Mas parece que a faculdade é um pedágio que tem que pagar pra você se dar a permissão de fazer o que você quer por conta própria. Eu sinto que às vezes as pessoas levam pra esse lado. Você sente isso? No meu caso, eu acho que foi mais por conta da necessidade de ter um ensino superior. O que acontece? Os meus pais, eles vieram de uma outra realidade. Sabe, na época dos meus pais, as profissões eram muito mais simples, né? Não, sei lá, se você chegasse para uma pessoa, como meu pai ou como a minha mãe, que vieram do interior do Ceará, e você dissesse para eles, dá para viver de desenho, vendendo desenho pela internet. Assim, isso é completamente inconcebível para pessoas de uma, duas gerações anteriores às nossas. Né? Sim, com certeza. Então, a faculdade foi meio que não foi oficialmente um pedágio, mas foi meio que uma maneira de deixar os meus pais tranquilos, de que eu ia ter um ensino superior, e aí lá dentro eu ia me virando para fazer as coisas que eu gostava, né? Mas eu bati muita boca com meu pai, com minha mãe, com relação à escolha que eu fiz pra minha vida. Hoje é muito de boa. Mãe médica, né? Mãe médica, e meu pai era representante comercial, mas meu pai, ele estudou até acho que o equivalente até a 8ª série hoje. Meu pai tem primeiro grau completo, mas independente de não ter tido ensino superior, meu pai sempre foi uma pessoa extremamente trabalhadora. Só que ele queria que eu não tivesse o mesmo futuro que ele, de precisar trabalhar desesperadamente para compensar uma falta de um ensino superior. Ele queria que eu tivesse um ensino superior para ter uma vida um pouco mais fácil. E é perfeitamente compreensível que sim, com certeza, eles pensassem assim. E acho que ainda hoje, assim, eu e o Marco, assim, a gente fala muito sobre faculdade aqui, né, Marquito? Muito mesmo. E a gente já recebeu tantos pontos de vista interessantes e distintos aqui, desde metendo pau ao extremo, até elogiando ao extremo também. Porque cada caso é um caso, né? E o interessante de falar é que durante o Iconicast, as minhas ideias também vão crescendo. Eu não sou o mesmo Henrique do primeiro Iconicast. Né? A gente já entrou em contato com tantas informações interessantes, com tantos outros pontos de vista, que eu mudei de ideia em relação a várias coisas. Eu tenho certeza que eu vou mudar ainda sobre muitas outras coisas. Então, essa questão da faculdade, por exemplo, eu já vejo com muito mais carinho e com muito mais cuidado. Porque é algo extremamente pessoal. Acho que cada pessoa tem uma experiência muito pessoal com essa questão da faculdade. Pode ser uma coisa maravilhosa e pode ser uma coisa não tão frutífera assim, mas eu acho que mesmo assim é muito válida quanto aprendizado, né? E depende muito da pessoa que vai fazer, né? Porque se você coloca uma pessoa que já não tem interesse em nada mesmo, que tá fazendo faculdade só por fazer, que é grande parte, assim, do que eu vi lá na Unesp, né? Que, eu preciso fazer uma, né? Essa aqui é pública, eu vou fazer e fica ali só coçando, sabe? Não vai atrás. Mas as pessoas que a gente conversou, que fizeram faculdade, que gostaram da faculdade, foram muitas pessoas que, elas precisavam de um espaço para que pudesse correr atrás, né? Não chega a ser permissão, né, Rick? Mas ela precisava daquele espaço para que ela tivesse ela criasse a própria oportunidade para correr atrás das coisas, sabe? Então eu também eu fui muito contra a faculdade, mas eu fiz, né? Então é muito fácil falar pra mim, não, eu também. Olha como a faculdade foi ruim. Mas assim, eu fiz a faculdade, sabe? Eu concluí a faculdade toda, né? Então fica muito confortável pra mim falar isso, porque eu não tive a experiência de uma pessoa que não fez faculdade e teve que correr atrás das coisas meio que por conta, né? Tudo que eu aprendi de Photoshop e ilustração foi fora da faculdade, mas mesmo assim, né? Eu acho que a maioria das coisas que eu aprendi de desenho foram fora da faculdade, mas, por exemplo, a primeira faculdade de publicidade, que eu, como eu falei, não terminei, ela foi muito boa pra mim porque ela me deu aquele primeiro contato com Photoshop, de aprender a mexer com camada, com
propriedade de camada, mexer com todas as ferramentas do Photoshop, entender como escanear uma imagem, como tratar uma imagem. Isso foi importante, né? Para mim que trabalho com o tradicional, aprender a passar esse material tradicional para o computador com qualidade também foi uma coisa que veio daí. Né? Desde que eu comecei a aprender a mexer com Photoshop, que eu já tentava fazer isso. E aí depois eu fui tentando mexer direto no Photoshop, né? Como eu falei, de tentar fazer arte digital. Mas esse primeiro contato foi importante. A segunda faculdade de artes visuais, eu juro que eu queria ter feito ela com um pouco mais de empenho. Rolaram alguns problemas familiares na época, acabou que eu não consegui me concentrar tanto no final da faculdade. Mas é engraçado, porque hoje eu tenho muita vontade de fazer uma faculdade mais focada na minha área. De repente, sei lá, morar fora e tentar fazer um curso de concept. Ou alguma coisa, um mestrado em produção visual, alguma coisa desse tipo. E é bem como o Marco falou, né? Eu acho que isso se desenrola de uma forma diferente para cada pessoa. Sem dúvida. Assim, uma coisa que eu sinto, né? Hoje, uma ideia que eu formulei na minha cabeça, que a faculdade, ela não precisa ser a principal responsável pela sua evolução técnica. Porque ela tem várias outras coisas a te oferecer, né? Principalmente o fator surpresa. Porque a faculdade, ela te força a fazer coisas que normalmente você não iria atrás por conta para fazer. Então ela pode te apresentar universos que você nunca iria conhecer de outra forma. Né? Eu acho que pode ser que a maioria das pessoas entre na faculdade com essa mentalidade de a faculdade vai me formar tecnicamente. Eu vou entrar sem saber desenhar, sem saber ser um médico, sem saber não sei o que, e vou sair pronto. Mas ela tem outra gama de coisas que pode oferecer que é tão importante, não tem como a gente mensurar, né? Porque a qualidade de um trabalho artístico é fácil mensurar. A gente olha e fala, ok, né? Agora, e as experiências de vida, e as coisas que você entrou em contato, né? E a sua... E tudo, né? Os seus amigos, as ideias que você formulou ali, como você cresceu como pessoa, isso não tem como formular. Então, nesse aspecto, eu acho que a faculdade é extremamente importante. Sim. Alguns amigos da época de faculdade ainda são amigos ainda hoje e trabalham na área também. Há pessoas que já trabalhavam profissionalmente com desenho, que eu conheci na faculdade, foram importantes na minha caminhada. Tudo isso faz diferença, né? Sem dúvidas, sem dúvidas. Que legal. E eu achei interessante falar faculdade, que você quer fazer outra faculdade, mas é necessariamente outra faculdade ou um curso livre? Porque você comentou de um concept, um curso de concept, ele não necessariamente precisa ser num curso de graduação, né? Sim, sim. Eu acho que hoje em dia a questão de fazer faculdade é porque eu tô morando em São Paulo agora, né? E assim, aqui em São Paulo eu vejo muito mais oportunidades de você ter ensino superior na área, muito mais do que Fortaleza. Sim. E aí acaba que você fica meio que deslumbrado com toda aquela possibilidade de ter uma boa estrutura para estudar determinadas coisas. Nada impede que seja também num curso sequencial, como você falou, sem ser faculdade. Eu tento fazer muito workshop aqui em São Paulo desde que eu cheguei. Eu tava contando inclusive com a minha mulher ontem, a gente estava contando quantos cursos eu já tinha feito nesse primeiro semestre. Eu tava vendo que eu tinha feito, sei lá, 7 cursos nesse primeiro semestre. Caramba! Eu cheguei em São Paulo em janeiro. Vai fazer 7 meses agora em agosto. Faz pouquinho tempo. Sei lá, tô numa loucura. Aquele frisson de você chegou e você quer absorver tudo de uma vez. Sim. Terceira semana que eu tava aqui, alguém falou de uma faculdade que tinha ensino superior em animação. Eu, quero fazer. Aí depois falaram, mas você pode fazer curso de concept em tal lugar. Quero fazer também. E pintura digital, você pode fazer tal canto. Beleza, eu quero fazer também. Tem curso de concept de 2 anos em tal canto. E vai virando bola de neve, né? Você quer fazer tudo. Olha, então São Paulo... É que São Paulo tem muito curso mesmo, né? Tem muitas escolas boas, né? Que dá pra aproveitar. Qual que tá sendo o maior impacto pra você desde que você chegou aí em São Paulo? De diferença mesmo. Geografia, né? Fora as contas... Muito caro, né? Padrão de vida em São Paulo é bem maior do que o de Fortaleza. Oh yeah! Mas eu acho que tá sendo realmente essa gama de oportunidades que tem aqui, sabe? Sei lá, a 10 minutos da minha casa tem uma loja de material de artes com coisas que eu nunca tinha visto na vida.
E aí, a 4 estações de metrô da minha casa tem uma escola de artes, a 6 tem outra, sei lá, a 7 estações tem uma outra escola de arte, enfim. É tudo muito próximo e você tem muita oportunidade de fazer muita coisa que você vê pela internet, você vê outros artistas comentando, mas que nunca tiveram próximas de vocês, que nunca foram uma realidade. Você entrou na loja de brinquedo. Sim, sim. Ah, sabe aquela ideia de artista? Vou bem ali comprar 2 folhas e volto já, e você volta com, sei lá, 4 sacolas de material, né? É bem a minha realidade aqui. Sim, e você estava falando de workshop, né? E a gente lembrou de um papo que a gente teve com o Júlio César no outro podcast. Sim. Ele comentou que vocês fizeram um workshop do Hiro Kawahara juntos, né? E que você... Isso, em Fortaleza. E você chegou um pouquinho atrasado, só que em pouquíssimo tempo... Olha aí o problema crônico de novo. Chegar pelo... Só que mas esse dia foi só um pouquinho, eu cheguei 10 minutos atrasado nesse dia. Ah, tá ótimo. E ele falou que assim, durante o tempo inteiro que ele fez 3 esquetes. Você chegou e, sei lá, encheu 12-3 rapidinho e ele ficou super surpreso, assim. E é legal porque agora a gente pode complementar essa história de outro ponto de vista, né? Como que você produz tão rápido e... Por que você produz tão rápido? Eu produzia muito devagar, né? Isso é uma coisa que a gente já conversou várias vezes, eu e o Júlio. O Júlio é um amigo de muito tempo já, né? A gente já é amigo há bastante tempo lá de Fortaleza, a gente vivia junto, de sair para desenhar, para ficar conversando sobre a área, para conversar sobre coisas avulsas, e a gente conversava muito sobre isso. E eu sempre tive essa de achar que os outros artistas eram mais rápidos do que o meu trabalho. E eu meio que me foquei a fazer isso, vou melhorar, vou ficar mais rápido, vou ficar mais eficiente. Só que eu tinha muita dificuldade de trabalhar com lápis porque eu apagava muito. Eu era muito exigente e ficava apagando, porque a linha tem que ser perfeitinha, tem que ser tudo bonitinho. E em um determinado momento eu acabei encontrando por acaso uma caneta esferográfica laranja, que tinha um tom bem parecido com o lápis, e vou ver se eu consigo fazer alguns thumbnails rapidinhos com essa caneta, pra ver se eu consigo fazer mais rápido. E acabou que eu pirei em trabalhar com aquela caneta, e aquilo me possibilitou fazer coisas muito mais rápido, porque eu não estava preocupado em apagar, em fazer uma linha perfeita. Se uma linha não saía perfeita, eu começava a fazer várias. E isso meio que me ensinou a trabalhar o desenho mais como estruturação do que como finalização. A caneta me ajudou a incorporar o erro também. Então, eu meio que tirei a etapa da borracha do desenho. Aí você já começava a fazer os sketches direto na caneta, é isso? A maioria dos trabalhos que eu faço hoje em dia, de sketch, thumbnail, coisa de desenvolvimento, eu já faço direto com caneta. E isso já facilita bastante, porque aí eu tô fazendo um desenho aqui, não ficou legal, eu já passo pro próximo. Eu não fico tentando ajeitar um desenho que não está legal. Faz sentido. E é legal que você usa... Não sei se obviamente não é a mesma caneta laranja, mas você incorporou ela no seu estilo, né? Que é aquilo que a gente tava conversando antes. Sim. Ela meio que substituiu o lápis vermelho, né? Bendita caneta laranja. Bendita caneta laranja. Mudou sua vida. Bendita caneta laranja. E custa umas 4 vezes menos do que um Color Eraser. Olha, que legal. E essa questão da caneta, de você fazer no sketchbook direto na caneta, né, sem usar lápis com borracha e tal, é uma questão que o Mike Azevedo e o César, eles tentam, eles fazem muito, né, e eles tentam me convencer de fazer também, assim, sabe, mas eu acho tão complicado, porque eu uso lápis sem borracha. O César Rossolino, né? O César... Rosolito. A gente tava falando do Júlio César, aí eu confundi. Foi mal. Mas Júlio César Rosolino, né? Os dois... O combo da morte, né? Nossa, já pensou? Explodiu o mundo. Fusão Saiyajin. Os dois, o Mike e o César Rosolino, eles usam muito caneta nesse sentido, Sim. né? E eles realmente provam que acelera o processo. E é exatamente isso que você comentou, assim, sabe? Mas eu não consigo fazer direto na caneta, porque eu gosto muito do lápis e da lapiseira, mesmo sem borracha, assim, sabe? Cara, eu vou te falar que eu adoro a textura do lápis no papel, mas a caneta, ela foi muito importante no meu processo, porque ela realmente me ensinou a incorporar o erro, a não ter medo de traçar no papel, que eu acho que também é uma coisa que para artista tradicional é muito importante. Você não pode ter medo da folha em branco, você não pode ter medo de fazer um traço errado. Como a gente estava falando, não tem Ctrl Z.
Mas isso não pode te amedrontar. Mas vamos supor que você comete um erro grotesco. Eu sei que é raro, né? Porque você tá atento, você tá ali fazendo. E como você lida com isso? Você utiliza isso a seu favor? É como se fosse um processo de serendipidade? Ah, eu ia fazer o olho, mas vai virar um braço agora, porque... Como que é? Eu acho que de um olho para um braço tem uma pontezinha. Foi um exemplo extremo. Um pouquinho extrema, mas então... Mas você entendeu, é pra ilustrar bem. Entendi. Então, eu acho que se for alguma coisa de sketch, assim, thumbnail rápido, desenho de caderno sem muito compromisso, passa pro próximo. Se não dá pra incorporar o erro, passa pro próximo, entendeu? Deixa aquele ali incompleto. Legal. Não fica preocupado. Desapego. Faz outro, entendeu? A caneta é ótima pra isso, cara, pra você treinar desapego também com o desenho, sabe? Você fez um desenho, fez uma linha errada ali, cagou o desenho, passa pro próximo. Não que dor. tempo de ficar chorando em cima do desenho. Você é insensível, Eduardo. Não, eu entendo perfeitamente e faz muito sentido. Você está criando um filho. Isso é muito bom, Eduardo, porque desenho é prática e repetição, né? Desenho é muito de repetição. Desenho é repetição. Não adianta a gente fazer sempre um sketch, faz um primeiro sketch, ai meu Deus, olha que perfeito que está esse sketch. Nunca vai ser, né? Se você refizer o sketch algumas vezes, você provavelmente vai melhorar ele, né? Tem um tipo de processo que eu adoro dentro de produção de thumbnail. Eu tento, inclusive, passar isso para alguns alunos nas workshops de design de personagem que eu falo, que é a questão de você não se prender ao primeiro desenho. Uhum. A gente faz um primeiro desenho, quer fazer ele super elaborado, como você falou, quer fazer perfeito, quer fazer tudo bonitinho, e, cara, nunca sai desse jeito, e muito mais difícil, nunca vai sair desse jeito no primeiro desenho. Uhum. Então eu acho importante você fazer vários em sequência, porque você fez um primeiro, e aí quando você faz o segundo, você já tem um ponto de referência anterior, de saber, isso aqui eu quero fazer de uma maneira diferente, e esse ponto precisa ser melhorado. E aí quando você tem o segundo, você já tem um ponto de comparação. Isso aqui saiu melhor em comparação ao primeiro. Uhum. E aí você começa a pegar só os pontos que ficaram bons e vai produzindo os desenhos subsequentes com esse pensamento de eu vou pegar esse ponto que ficou bom e esse outro aqui que não ficou tão legal e agora eu vou tentar produzir desse jeito. E aí conforme você vai fazendo outros desenhos, você vai tendo pontos de comparação anteriores que te ajudam a levantar a qualidade do trabalho. Nem que as próximas thumbnails, os próximos sketches sejam úteis pra provar que o seu primeiro era melhor mesmo, Sim. né? Mas é importante que você tenha alguma coisa pra você poder comparar, né? Sim. E é importante que essa coisa, que você coloque essa coisa pra fora, seja no papel, seja no computador, desenhando no Photoshop. Porque assim, na cabeça da gente, eu acho que tudo sempre funciona de forma muito linda. E aí você coloca no papel e você vê como tá ruim. E aí você mágica da prática é consolidar a cabeça com o papel, né? Sim. Desenho é meio que um diálogo, né? Entre o que tá na sua cabeça e o que você consegue colocar no papel. Então, que bonita essa definição. É super filosófico, né? Isso. Vamos repetir de novo com vai lá. Coloca uma música bonita no fundo. Fala de novo, Eduardo. Desenho é um dia... Nossa, errei. Agora tem que voltar, né? Na hora que eu sair sério, a gente não consegue, né? Tem que chamar a Letícia pra fazer a voz dela. Desenho. Chamar a Letícia pra fazer aquela voz bonitona dela. Então... Que demais. Mas é isso, né? Desenho é meio que esse diálogo entre a cabeça da gente e o que a gente consegue colocar no papel. Acho que quem falava isso era o Frank Frazetta, que, porra, é uma puta de uma autoridade em desenho, mestre, né? Uhum. É um mestre. Ele falava muito disso, ele nunca tinha uma ideia totalmente concreta do que ele ia colocar no papel. Ele tinha uma ideia na cabeça e essa ideia era meio vaga, funcionava muito bem na cabeça dele, mas ele precisava colocar no papel para ver o que é que saía nessa conversa, da ideia na cabeça e a ideia no papel. E aí ele trabalhava com esse meio termo. Vou te falar que um dos únicos artistas que eu sei que faz apenas com uma ideia, ele já começa a pintar e aí sai uma coisa maravilhosa, é o Pelengue, assim, nas live streams. Ele tinha só uma ideia, um conceito geral do que ele queria pintar, e aí ele pintava aquilo e parecia tudo maravilhoso, né? Só que quem acompanhava as lives via que ele refazia a mesma coisa várias vezes, né? Ele tentava coisas diferentes, aí uma cabeça que tava de frente virava uma cabeça que tava de lado, dependendo do brush stroke que ele fazia, mudava, e sabe, era uma coisa bem orgânica o desenho dele, mas é um processo completamente dele, e que eu tentei fazer já pra mim não funciona de jeito nenhum, sabe? Eu preciso daquele controle de fazer uma thumbnail, testar
ajustar a linha, sabe? Depois eu vou pensar na pintura. Mas Puxa saco! Desculpa, caso do... Não é puxar saco, é só um método diferente. Que maravilhoso, aquele do lindo do Pelengue. Mas no caso do Pelengue, eu acho que também tem essa questão do thumbnail que eu falei, que pra mim funciona como thumbnail, mas eu acho que pra ele funciona como ir refazendo o trabalho no próprio trabalho, né? Como você falou, ele faz uma cabeça e aí não ficou tão legal, apaga, faz outra. Aí refaz de novo, vai tentando fazer de acordo com a ideia dele e vai vendo qual ideia que fica mais legal. Vai tentando refazer no próprio desenho. E eu tenho uma coisa assim com esse processo do Pelengue, porque obviamente eu sou muito fã dele, e eu achava assim que esse processo era o processo certo, e eu tentava reproduzir esse processo, e sempre foi muito doloroso, porque não funciona pra mim, simplesmente não funciona, né? É aquilo que a gente tava conversando. Cada artista precisa achar o seu processo, aquilo que funciona pra você. O que funciona pro Henrique, por exemplo, pra criação de personagem, é realmente fazer 50 thumbnails, né? E aí você vai, né, Henrique, você ia filtrando. É verdade, é um processo bem estratégico, né? E pra mim, fazer essas thumbnails só em silhueta, por exemplo, não funciona. Eu preciso eu preciso fazer aquilo inicialmente com linhas, né? Então é importante que cada pessoa, principalmente quando você tá começando, que você tenta explorar vários processos para que você encontre o seu, né? Encontre o melhor que funciona pra você, né? E é legal falar que esse processo ele muda conforme o tempo também, né? Ele pode adaptar. Eu acho que isso também tem a ver com a questão das limitações de cada artista, né? Como você falou, o que funciona pro Pelengue não funciona pra você. A gente tenta copiar o processo de outro artista, mas o que eu acho importante em perceber também nisso de copiar o trabalho de outro artista é que esse outro artista teve outras limitações, outros problemas, teve outros pontos para contornar, que são totalmente diferentes das minhas limitações, dos meus problemas, das coisas que eu preciso resolver. E aí acaba que o meu processo ele se molda em cima disso, em cima de como trabalhar as minhas próprias limitações. E aí, de repente, o processo do Pelengue funciona pra ele por conta disso, que ele trabalha muito bem as limitações dele. E não vai funcionar pra ti porque os teus problemas são diferentes dos dele. Exato. Aí o processo dele não rola muito pra ti. Eu acho que é muito assim, sei lá, de repente o meu processo não funciona pra outra pessoa por conta disso, porque os problemas dela são diferentes dos meus. Exato. E o Pelengue, assim, acho que nem deve ter muitos problemas, né? Ai, meu Deus, eu não mereço isso. Kim Jungi deve ter muitos problemas, né, também. Ai, caramba. Eu sinto que o seu processo artístico é mais ou menos o treino do Daniel San, sabe? Com o senhor Miyagi. De ficar passando. Coloca casaco, tira casaco. Coloca casaco, tira casaco. Pinta seca. Pinta seca. Passa a flanelinha ali no vidro do carro várias vezes. Exatamente. Eu sinto que artistas tradicionais têm que ter um desapego maior que os digitais. Porque é muito fácil você voltar atrás. Então, no digital. Então, você talvez não seja tão cuidadoso, porque já que tudo é contornável, você perde aquele cuidado, eu acho, né? Você perde o medo até um pouco. O medo não, o cuidado mesmo, assim, porque eu acho que quando você tá fazendo tradicional, você tá muito mais focado no sentido de, eu não vou errar isso aqui. Mais ou menos, Henrique, assim, eu vou falar... Me corrija se eu estiver errado, Eduardo, mas o Eduardo ele faz uma estrutura do desenho antes de passar o nanquim, sabe? Ele não dificilmente ele vai pegar o nanquim e já fazer o concept final do personagem dele. Não, ele faz muita estrutura por trás do desenho. Então, a caneta laranja, por exemplo, ela serve realmente para ser um traço mais solto. Eu tô imaginando isso, tá, Eduardo? Sim. Eu tento deixar bem claro o que é estruturação e o que é finalização. Para mim, a caneta nanquim, a brush pen, do jeito que eu uso, ela é ferramenta de finalização. Então ela só vai entrar na brincadeira depois que eu estruturar o desenho todinho. Sim. Acho tão importante isso, e é uma coisa que eu tento trazer pro digital mesmo com o tal do Ctrl Z e tal, sabe? No digital também eu faço uma estrutura por baixo do meu desenho, e aí depois eu refino com uma linha mais fina, por exemplo, para poder preparar aquilo pra pintura, pro acabamento final, sabe? Eu nunca vou começar já com a pintura, antes de fazer uma estrutura do desenho, porque você tá fazendo uma estrutura antes, você perde muito menos tempo, né, de refação lá na frente, porque é muito mais difícil você, sei lá, repintar uma cabeça do zero, do que se você mudar só com um sketch bem cru, né? Também tem isso, eu tento estruturar o meu desenho o máximo possível, porque eu vou ter
uma quantidade menor de problemas para resolver na hora da finalização. Quanto mais eu resolvo na estruturação, mais rápido sai a finalização. E acredito até que a parte inicial lá das thumbnails de silhueta, elas funcionam como uma das etapas da estruturação do desenho. Sim, sim. E isso é engraçado, porque quando eu comecei a fazer muita thumbnail para os meus desenhos, eu achava que todo o processo meio ia demorar muito mais. E na verdade demora muito menos. Exatamente. Eu estou desenhando muito mais, mas o processo no final das contas demora muito menos, porque eu tenho tão menos problema para resolver no final que fica muito mais fácil. A etapa da finalização é realmente muito rápida. Por exemplo, eu estou fazendo um trabalho agora de ilustração para uma sequência de livros da HarperCollins. Eu não posso falar de nome e tal, porque o livro não foi divulgado ainda. Uhum. Mas é isso, eu faço os layouts, mando para a editora faz o bate-volta comigo com o que precisa ser mudado e tal, eu faço essas alterações. Quando vai para finalização, que é depois de estruturação, e eu fiz vários esboços de estruturação, vários thumbnails, tem algumas coisas para resolver, mas normalmente tem pouca coisa, que foi muito explorado no começo, mas quando volta para finalização é muito rápido. Então às vezes eu consigo finalizar 8, 9 páginas de trabalho para eles num dia. Porque, mas aí o que acontece? Porque é só finalização, cara. Não tem mais estruturação, entendeu? Estruturação é que é dor de cabeça. Sim, que você tem que fazer. É porque o que eu ia comentar era que é um conceito de fail fast, né? De você errar rápido, para você perceber os erros rapidamente, né? Porque a thumbnail, querendo ou não, sei lá, você consegue fazer, 50 em 1 hora, né? É muito rápido pra você fazer. Sim. Porque você pega o lápis de lado, assim, sei lá, e faz, né, umas silhuetas mais marcadas. E dessa forma você consegue testar muito mais. E também eu acho que é uma questão de você se acostumar a trabalhar muito na hora da estruturação. Mas aí vai da cabeça de cada um. Pra mim, como eu te falei, uma característica muito forte minha sempre foi teimosia. Né? Pro lado bom e pro lado ruim. Pro lado bom é uma das melhores características que um artista pode ter. Porque aí o que acontece? Teimosia pro lado bom me faz continuar no processo até achar uma solução que eu digo assim, cara, isso aqui resolve todos os meus problemas como concept. Preciso fazer um concept de um personagem para um cliente, e esse concept precisa responder essa questão e essa questão. E às vezes a gente para no meio do caminho, sabe? Você responde uma questão ou duas e esquece da terceira, ou então não deixa ela muito bem respondida. E essa coisa de fazer vários thumbnails e ficar insistindo no processo até encontrar uma solução que realmente responda a tudo é muito importante. E depois que você faz isso, finalizar é bem mais tranquilo. Em outras palavras, ao invés de você já sair de casa de skate, tenta engatar o carro, tenta engatar a Ferrari. Porque você saindo com o skate antes, dá a impressão que você vai chegar mais rápido, mas vai demorar mais pra você engatar o carro ruim, sabe quando o carro tá ruim? Vou nem falar Ferrari, vai uma Fusquinha, vai. Mas você engata o Fusquinha, aí pode ser que seja depois, mas quando você vai mais rápido, né? Depende, né? Se você pegar o trânsito de 6 da tarde aqui em São Paulo, é melhor que Vamos supor no bairro, vai, vamos colocar no bairro aí, vamos. Tá bom, vamos lá. Que fantástico. E, Edu, você tem feito muita coisa com clientes, né? E eu vejo que você faz muita peça solta, correto? Sim. Você tem ideia de fazer algum projeto seu um dia, assim? Fazer uma narrativa, somando a sua ilustração? Ou você prefere ficar só na parte de ilustração mesmo? Eu tenho alguns conjuntos de peças soltas, que são os artbooks, né? Mas eu tenho muita vontade de trabalhar um material sequencial. Tipo quadrinho, livro. Legal. Eu fiz recentemente um curso de ilustração de livros infantis com o Eberson Santiago, que é um ilustrador muito foda. E esse curso serviu para me dar muito estalo em relação a coisas que eu posso fazer com o livro infantil. Maneira de estruturação, de sequência de páginas, de como contar uma história. E quadrinhos eu também tenho vontade de fazer, mas é meio que um processo na marra para mim. Eu preciso sentar, fazer roteiro. Eu tenho muita dificuldade com escrever de forma mais elaborada. Eu não treino tanto essa parte da escrita de roteiro, mas eu tenho muita vontade de fazer um quadrinho sequencial, mesmo que seja uma coisa pequena para começar e depois ir fazendo trabalhos maiores. Legal. Mas é um dos objetivos de carreira. Cara,
Só que assim, faz o original, tá? Na mão, mas imprime os outros, tá bom? Não tenta fazer na mão tudo, porque vai dar muito trabalho fazer as várias cópias do livro. Não, eu quero fazer 1000 cópias, todas desenhadas à mão, uma igual à outra. Tem que ser tudo igual. Ele é true mesmo, né? Vou ser tradicional até o fim. Roots mesmo, do começo. Você vai contratar um escriba pra fazer as letras, né? A caligrafia de cada livro. Antigamente, né? Demorava 20 anos pra um livro ficar pronto, né? Não, e já pensou errar um texto numa página? Tem que fazer a página toda de novo. Lá na última etapa, né? De colocar o texto, o cara me... Já fiz a Iluminura, pô, né? Luminura tava pronta. Ai, caralho. Não dá pra usar Errorex. Errorex, olha eu falando com a linguagem da Isa já. Errorex? Branquinho. Aqui na cidade dela fala Errorex, olha aqui. Branquinho? Quem que fala aí? É corretivo? Isso, olha aí. Nossa, eu falo branquinho. um que... pois é, a gente chama de branquinho na escola. Ok. Cada lugar tem um nome, né? Fazer o quê, né? Cara, e qual que tá sendo o seu maior baque, assim, de estar em São Paulo? Porque, além, claro, do preço de viver aí e dessa quantia extrema de oportunidades, você sente que a sua geografia, ela tem favorecido em outras coisas além disso? Ah, sim, o fato de você estar em São Paulo? Tem coisas boas e coisas ruins, né? Acho que a pior coisa é mais fácil de apontar do que as melhores. Tem muita coisa boa, mas a pior coisa eu acho que é mais óbvia pra mim, que é a distância da família e dos amigos. Uhum. Sim. Eu acho que isso foi o maior baque, né? A gente demorou pra se acostumar com esse ritmo mais louco aqui de São Paulo. A gente fez uma opção, né? Eu e a minha mulher fizemos uma opção de vender os carros, deixar os carros em Fortaleza. A gente vendeu por lá e aqui em São Paulo a gente não tem carro. Então, aprender como é que funcionava a logística da cidade também tomou um tempo. Isso eu acho que foram as piores coisas. Tem uma coisa específica que eu acho muito ruim aqui em São Paulo, que é o clima, porque eu vim de Fortaleza. Fortaleza não tem inverno, né? Então, né? É sol o ano inteiro, né? Quando tem chuva lá, é coisa de 5 minutos só pro sol vir com mais raiva depois, né? Enfim. Ai, que ótimo. E aqui a gente teve essa loucura de, tem que sair com a mochila e todo paramentado, né? Tem que sair com jaqueta, com roupa mais leve, com roupa mais pesada, porque o clima pode virar pros dois lados. Do nada, né? Foi meio tenso. E as coisas boas eu acho que são essas oportunidades de curso, de trabalho. Pessoas também em volta, sim, né? Sim, muita gente. Eu acho ótimo estar num lugar onde tem muita gente que trabalha com a mesma coisa que eu trabalho e eu sentir que tem, tipo, sei lá, milhares de pessoas aqui em São Paulo que são muito melhores do que eu. Porque eu sinto que eu tenho muita oportunidade para aprender aqui. Isso eu acho fantástico. Que interessante, cara. Você estava comentando da família, né? Sim. E já faz, acho que 7 meses que a gente não tá mais no Brasil, né? Você tá onde agora que você não falou? Eu tô na Sérvia, na cidade de Belgrado, na Sérvia. Legal. E a gente conheceu alguns outros nômades por aqui também, né? A gente saiu pra jantar e tudo mais. Só que eles eram nômades há 4 anos, né? E um deles falou pra gente uma coisa muito interessante, que depois de um tempo, você sente muita falta de criar raiz em algum lugar. Sim. Você fica... É tanta mudança que você precisa... E ele falou, vou ficar aqui um tempo. Ele tá em Berlim, não sei, quase um ano. Decidiu ficar por lá. E a gente tá começando a sentir isso agora. A gente tá começando a sentir... A gente vê algumas coisas aí, por exemplo, do Brasil, a gente... Putz. Tipo o quê? Cara, eu acho que os amigos, a família, assim, o fato da gente ver que tá tendo, sei lá, aniversário do vô. Ah, tá. E não poder tá lá, entendeu? Esse tipo de coisa realmente bate no coração às vezes. Isso pesa, cara. Isso pesa, né? Eu passei Dia das Mães longe da minha mãe. Minha mãe tem um problema de saúde, né? Minha mãe tem 2 doenças que estão em estado mais avançado, então pra mim fez muita falta não passar o Dia das Mães do lado dela. O aniversário do meu pai, eu não passei do lado dele, então essas coisas elas começam a fazer diferença. Eu acho que o primeiro mês, o segundo mês, eles são muito de deslumbramento, né? Quando a gente tá em um outro lugar muito novo. Com certeza. E aí começa a baixar a poeira, você começa a se estabilizar em outro lugar. Mesmo vocês que estão passando de um lugar para o outro direto, não estão fixando raiz ainda, mas é se estabilizar longe do lugar onde vocês viviam. Sim, com certeza. Uhum. E aí eu acho que isso, quando essa poeira começa a baixar, é que você começa a sentir o peso de estar longe de algum lugar e de não ter a raiz. É verdade. É uma coisa que a gente sentiu, como a gente ficou muito tempo nos países balcânicos, né? Que antiga Iugoslávia, né? E Romênia, esse tipo de lugar.
Eles são diferentes, mas eles têm muitas coisas em comum. Então a gente, apesar da gente mudar de país, a gente já chega meio que se sentindo em casa, porque a gente se acostumou com um estilo X de cultura, sabe? Uhum. Mas eu sinto, por exemplo, quando a gente for pra Ásia, a gente pretende ir pra Ásia ano que vem, por exemplo. Aí eu acho que vai ser... Aí vai ser um baque. Vai resetar o software, sabe? É porque é outra maneira de pensar, né? É. Mas eu acho que é o baque, por exemplo, o baque que a gente tem aqui mudando de país é o que tem mudando de estado no Brasil. Porque aqui os países são pequenos, né? Sim. E o Brasil, ele é muito diverso, né? Eu acho que você deve ter sentido muito o baque. Não deu a impressão que você trocou de país, assim, de algumas maneiras? O clima pra gente, eu acho que foi a mudança mais absurda. É impressionante como dentro do mesmo país pode ter uma variação climática tão grande. É que o Brasil tem uma extensão territorial muito absurda, né? O Brasil é enorme, né? Se comparar com a Europa, que os países são menores, eu acho que é bem isso que você falou mesmo. A sensação que a gente teve foi de mudar de um país pro outro, né? Caramba, que coragem, hein? E foi muito difícil decidir fazer isso, Edu? Eu acho que a coisa mais complicada que eu senti foi realmente o medo de fracassar em relação à estruturação financeira de uma casa, né? De morar junto com outra pessoa e a gente conseguir manter contas pagas todo mês, regularmente, porque a gente estava saindo de um lugar onde a gente tinha as coisas mais ou menos estruturadas. Por mais que eu fosse freela em Fortaleza e ainda sou freela aqui em São Paulo, mas as contas eram mais leves lá em Fortaleza. Né? Tipo, tudo muito mais barato. Tem a estrutura da família em volta, né? Então... qualquer problema que você tiver, tem a família ali para ajudar. Então, foi complicado nesse sentido. Acho que o maior medo que eu tive mesmo foi a parte financeira. Aí, depois que resolveu a parte financeira, aí o resto foi embora, sabe assim? Empurrou na ladeira e acelerou. e aí eu tô sentindo que tá bem mais tranquilo agora. Até com relação ao trabalho, coisas de trabalho chegando. Ô, Marco, eu nunca te perguntei isso, mas é que assim, o Marco, ele... Você nunca saiu de Bauru, né, Marquito? Nunca saí. Como você acha que você iria se sentir? Como você acha que você ia lidar com isso? Cara, a gente tinha comentado antes aqui de gravar, né, que eu tava conversando com o Henrique, que o feijão que ele comprou... o feijão que ele comprou lá em... Eu não lembro qual... Não, deixa eu explicar. Eu fiquei muito tempo sem comer feijão, certo? Eu cheguei aqui, fazia 5 meses que eu não comia feijão. Cheguei na Romênia, eu falei, eu vou comer feijão. Eu vou comer meu feijão. Aí eu cheguei lá, tava em Bucareste, eu achei, cara, no fim da prateleira, lá na PQP, eu achei um saco de feijão. Eu falei, eu vou fazer esse feijão. E eu fiz feijão, ficou maravilhoso. Eu tive uma regressão ali no momento quando eu comi. Me imaginei no Brasil de volta, assim. E eu falei... Escutou um samba de fundo, assim, né? Escutei um samba de fundo, na laje. E aí, caramba, cara, eu vou comprar um saco de feijão, vou levar comigo. E aí eu vim pra Belgrado com um saco de feijão na mala. E até hoje eu não fiz ele. Já é o segundo mês que a gente tá trocando. É o feijão viajadeiro, né, Marcos? Enfim, o feijão do Henrique viajou mais que eu, assim, sabe? Cara. Enfim, qual que era a pergunta mesmo? Esqueci. Porra, podia ser o nome desse episódio, né? O feijão viajante. Feijão viajante. As pessoas vão ler e falar, ué, mas que o Eduardo é feijão? Que não entendi. Eu vou fazer um Instagram do feijão e eu vou viajar com ele no... Você vai tirar foto que nem a Melipolã, né? Tipo... Feijão carioca visita a Europa. Feijão nômade. Feijão nômade. Feijão nômade. Marquite, a pergunta que eu tinha feito é em relação a como você acha, não tem como saber ao certo, mas como você acha que você ia se sentir mudando, por exemplo, pra São Paulo? Como você acha que ia ser pra você? Pra São Paulo, especificamente pra São Paulo, eu não tenho muita vontade de morar, mas eu gostaria de morar mais perto de São Paulo, sabe? Porque todo o trabalho que aparece, enfim, até relacionado com o blog da Paula, a gente tá muito longe, assim, sabe? São 4 horas de ônibus pra chegar lá, pra poder fazer uma reunião e mais 4 pra voltar. É muito ruim isso. Então, a gente gostaria de morar mais nas redondezas. Eu acho, sinceramente, que seria muito interessante, viu, Henrique? Pra mim, porque eu sou uma pessoa, digamos assim, muito confortável com o que eu tenho, sabe? Então, eu já tô muito... A gente até conversou sobre isso em outros acomodado? podcasts. Mas eu sou um pouco acomodado, então eu acho que mudar pra São Paulo faria, de alguma forma, a água bater na bunda, entende? E isso ia me colocar em movimento independente de qualquer coisa, sabe? É uma coisa que aconteceu com o Cezão, né, com o César Rosolino, que a gente conversa bastante sobre isso, que a hora que ele mudou pra São Paulo parece que as coisas começaram a acontecer, sabe? Mas mudou a cabeça dele, aquela né? sensação de que você tem que trabalhar mais rápido, né? Também tem que fazer as coisas. Michele passou por isso também, né, Marco? Sim, a Michele também. E é uma coisa que você não se dá mais ao luxo de
ficar, digamos assim, relaxado com tudo, né? Parece que você fica mais alerta, sabe aquilo da fome que eu comento, Henrique? Uhum. Que é você ficar, às vezes é uma metáfora, né? Mas você ficar com fome em certos momentos da sua vida é muito útil para que você possa progredir, né? E não, obviamente, não tô falando pra ninguém passar fome, mas é uma fome metafórica, tá? Mas eu acho que seria muito, muito importante pra mim, cara, mudar pra São Paulo exatamente por esse motivo, assim, da água bater na bunda. Você sentiu sabe? isso, Du, quando você chegou? Senti muito. Eu acho que eu tava chegando naquela fase da acomodação em Fortaleza, sabe? Uhum. De que tinha uma quantidade de trabalho X, que conseguia pagar minhas contas numa boa, e sobrava um pouquinho ali no final do mês pra ter uns luxos. E eu tinha uma vida confortável porque morava próximo da família, morava próximo dos amigos. Mas sabe quando você sente falta de um pouco de desafio na sua vida também? Exatamente. De você sente que você está começando a estagnar e você ainda tem um desejo de crescer e você vê que tem tanta coisa para você aprender ainda e você está meio que deixando esse peso da acomodação te travar no canto. Para mim foi Sim. muito isso. Uhum. Então, de certa maneira, o fato de você ir pra São Paulo foi como se fosse uma forçada de barra, assim, pra você se forçar a se mexer, de repente? Sim, com certeza. Eu acho que é aquele desconforto bom, né? Desconforto de você começar a trabalhar uma coisa, assim, você começar a se mexer em direção a uma coisa que você não fez, que era realmente vir pra São Paulo e ficar um bom tempo aqui. Eu já tinha morado em São Paulo em 2011, mas eu passei um ano aqui. Ah, tá. Então, quando eu Você já sentia um pouco a vibe do... já sabia como é que funcionava aqui. Então, voltar essa segunda vez foi um processo até um pouco consciente, no sentido de, eu sei como é que funciona lá, eu sei que vai dar uma acelerada na vida. Então, foi meio que um desconforto que eu busquei, né? Um desconforto planejado. Mas é um desconforto bom, sabe? Sim. É um desconforto legal porque ele faz com que você se mexa positivamente. Porque tem desconforto chato também, né? Com certeza. Eu vou falar uma coisa meio perigosa aqui, mas eu assino embaixo. Qualquer coisa a gente corta. Sempre tem a edição pra resolver. Eu acho que todo mundo um dia deveria sair da própria cidade e morar em outro lugar. Ah, sim. Sem exceção. Eu acho uma coisa legal. Porque se você vive... perigoso, Henrique. Nossa. Marco. Gente, uau. Que radical. Porque eu sinto que as pessoas, quando elas ficam a vida inteira em Bauru... A vida inteira na cidade que nasceram... Elas perdem a oportunidade de conhecer o universo numa perspectiva externa. É muito fácil elas entrarem numa bolha e não conseguir estourar de jeito nenhum. É muito fácil a gente achar que o mundo se resume ao nosso redor, né? Sim. E quando você reseta a tua cabeça, assim, e se você puder mudar para outro país, melhor ainda, porque além de cidade, você já muda de cultura, 2 pés na porta já. Sim. Né? E te força a ver as coisas com outro olhar. E isso te ajuda muito como indivíduo, é uma coisa sabe? que eu gosto de pensar, assim, desculpa te cortar, mas pra gente é muito confortável falar isso, né? Porque se der ruim, e é uma posição privilegiada da nossa parte, porque se der ruim, tudo bem, né? Tipo, a gente consegue começar do zero, né? Tranquilo. Eu volto pra casa da minha mãe, tá tudo bem, né? Mas eu vou falar uma coisa, eu como nômade, eu penso assim, qual que é a pior coisa que poderia acontecer na minha viagem? Qual a pior coisa? Independente do que fosse, cara, pega um avião e volta pra casa. A gente tá a 24 horas de qualquer lugar do mundo. Eu acho que isso, na real, é uma coisa que funciona pra quase todo mundo. Nem todo mundo tem esse mesmo desejo. Eu entendo o que você falou, Henrique, de assim, vou falar uma coisa perigosa. E aí você falou que acha que todo mundo devia morar fora do lugar com o qual tá acostumado alguma vez na vida, né? Talvez seja uma ideia que não funcione para todo mundo, mas eu acho que essa questão da segurança, eu acho que isso sim funciona para todo mundo, que, sei lá, deu merda, deu ruim em algum canto, cara, você volta para casa, entendeu? Você sempre vai ter o apoio dos seus amigos, da sua família, entendeu? Sim. Você conversa, você se estrutura antes de sair e viver uma aventura dessa. Você volta e tem o apoio da família. Eu acho que tem um exemplo muito incrível do podcast anterior do Sandro Cleuso, né? Que ele conta a história dele de uma maneira que a gente ficou de boca aberta. Até hoje eu tô indignado, eu acho, Marco. Até agora eu ainda tô assimilando a história dele.
que ele foi muito aventureiro, ele foi muito corajoso, né? Aos 14, 15 anos de idade, ele... Quer dizer, com 18, 19 anos, ele foi lá pra Irlanda, sem saber falar inglês, bateu na porta do estúdio que ele queria trabalhar e falou, então, tá aqui meu portfólio. Né? E eu acho que esse aspecto da aventura é muito compensador. Porque tem uma frase que eu amo, e eu concordo, eu já provei que ela é muito real, muitas vezes na minha vida, que a vida compensa os corajosos. Sim, Quando você ousa fazer algo corajoso, seja sair da sua cidade, sair da sua zona de conforto, fazer algo que você não tem certeza de qual vai ser o resultado, isso pode se provar uma das coisas mais valiosas da sua vida, uma das atitudes mais enriquecedoras, mais valiosas da sua vida, né? Sim. Quando você entende que o medo existe, mas não deixa que ele decida as coisas por você, eu acho que as coisas mudam de cara. Eu acho que a gente... Essa ideia de que a gente pode estar em qualquer lugar do mundo trabalhando com desenho por conta da internet, por conta de trabalhar como freelancer, trabalhar remotamente, ela é ótima, porque ela dá muita oportunidade, mas ao mesmo tempo ela também acomoda muito. Uhum. Porque a gente acaba protelando determinadas coisas que a gente tem muita vontade de fazer, do tipo, eu queria preparar, sei lá, vou dar um exemplo aqui, queria preparar um portfólio e mandar para Pixar, por exemplo. Uhum. E aí você começa, vou preparar esse ano, no final do ano eu mando. E aí chega o final do ano, você não preparou, tudo bem, eu mando ano que vem. E aí você passa o ano seguinte, aparecem os trabalhos, você vai protelando e você nunca manda, entendeu? Ainda mais o Eduardo, que tem síndrome do atraso, né? Ainda mais eu. Mas então, eu acho que às vezes é legal você também se colocar um prazo pra fazer uma loucura, tipo isso que você falou do Sandro. Bota o portfólio debaixo do braço e vai lá bater na porta do estúdio que ele quer trabalhar. É legal fazer isso. De você evitar ficar protelando, porque a gente coloca assim, como tá disponível, eu posso, sei lá, online é muito fácil, eu posso fazer a qualquer hora. Então você acaba não fazendo. Nossa, é tão importante isso que você diz, cara, de tá sempre ali, então não precisa ser hoje. E aí não precisa ser hoje, aí você acaba adiando coisas e quando você vê, você adiou, sei lá, sonhos muito importantes, desejos muito fortes da sua vida. Isso eu acho que é muito prejudicial nesse sentido. Concordo muito. Tudo que a gente gostaria de fazer, a gente tenta sempre executar, né, Henrique? A gente... Até o próprio podcast é o exemplo disso, a gente comentou, acho que em algum podcast, que a gente, eu particularmente sempre quis ter um podcast, né? Sempre quis ter alguma forma da gente conversar com outros artistas, enfim. Vamos fazer. Quando? Hoje? Tipo, amanhã. Foi bem isso. Vamos fazer do jeito que dá, a gente faz, né? Então, eu acho que tem no momento. Tem um pouco a ver, porque se a gente ficar assim, nossa, já pensou que legal seria ter um podcast? Seria muito bacana, né? Vamos fazer quando? Tem que ver isso aí. Vamos ver. Mês que vem vamos ver. Aí mês que vem, obviamente, a gente não foi atrás, né? Porque a gente... Essas coisas é legal você pensar de forma um pouquinho mais imediatista, né? Se você tem possibilidade de fazer da forma que for, faz, né? Faz e vê o que acontece. Né? E é legal porque quando a gente começa a fazer muitos planos para um futuro muito distante, a gente está tirando toda essa energia que podia ser usada em fazer a coisa acontecer, a gente está tirando essa energia, projetando ela para o futuro, para ficar imaginando como seria se essa coisa acontecesse. É verdade. E aí tira toda essa energia do presente, você não tem energia para trabalhar isso no presente, porque você está ocupado pensando num futuro que talvez nunca exista. Exatamente. E uma coisa que é legal ter em mente é que as variáveis sempre mudam. Então, hoje, você está fazendo as coisas pautadas na sua realidade. Se você deixar muito para depois, as variáveis vão mudar. Deixa eu dar um exemplo extremo novamente para ficar bem claro. Vamos supor que o seu plano é fazer um intercâmbio para Irlanda. E aí você poderia fazer agora. Você poderia fazer agora, vamos supor que você esteja terminando faculdade, não sei o quê. Mas fala, não, daqui 2 anos, vamos planejar para daqui 2 anos. Aí, passa 1 ano, você tem um filho. Aparece uma variável. Né? Já muda totalmente, então o ambiente já é outro, então você tem que, a gente tem que entender, né, ter claro que tipo, as coisas, elas nunca vão ficar perfeitas, nunca vai existir uma situação perfeita para você executar algo, você vai ter que se adequar e vai ter que fazer algo bom o suficiente, você não precisa ser perfeito, você tem que fazer algo bom o suficiente. Concordo muito, Henrique. Essa foi a nossa pegada com tudo, né? Tem que ser... Desenho é assim também. Desenho nunca vai ficar perfeito. Nunca. Sempre vai ter alguma coisa pra você melhorar. Mas o prazo, né, serve pra que você tenha que entregar, que você seja obrigado a, dar esse desenho aí, sabe? Por isso que é importante que o ilustrador não tenha em mente de fazer um desenho perfeito, né? Na minha opinião, o ilustrador sempre tem que fazer o melhor possível nas condições que ele tinha, né? E no prazo que ele tinha.
Até porque não perfeito, né? nunca vai existir. Acho que era o Da Vinci. Da Vinci tem uma frase a respeito disso, né? Que uma obra nunca tá terminada, ela só é abandonada. Não sei se é. Com certeza. Ele. Se não for ele, alguém me corrige, por favor, mas eu acho que é ele que fala isso. E que é simplesmente aquela hora que você diz assim, cara, tudo bem, eu já botei o que eu achava que cabia aqui e eu não sei mais o que colocar. Então deixa esse desenho de lado e vou passar pro próximo. Sim, com certeza. Acho que a sensação que eu tenho é muito essa de quando eu trabalho com coisa minha. Cliente é mais fácil, porque você tem aquele ponto final que é o prazo, né? Tem data pra expirar. Tem data pra expirar. Mas quando é uma coisa sua, é muito fácil. É o que a gente falou de ficar... Eu acho que é a mesma cabeça de ficar adiando os sonhos. Você tem um trabalho, alguma coisa ali, você tá fazendo um desenho e você fica fazendo, mexendo, fica punhetando ali em cima, até que chega num ponto que você cagou o desenho, porque você colocou mais coisa do que devia e não teve a cabeça de entender assim, precisava parar nesse ponto. É o medo de perder o processo que já foi feito. Sim. É o medo de perder o progresso, né? Porque eu acho que a gente tem que desvincular desenho com progresso, talvez. No sentido de... eu fiz esse desenho, então eu progredi. Logo, não posso largar a mão do meu progresso. Eu não posso começar de novo, porque isso é abrir mão do meu progresso. Mas, às vezes, progredir é justamente você jogar ele fora. Sim. Acho que a gente tem que reenquadrar na cabeça o que realmente significa progredir. Nesse contexto do desenho, por exemplo, né? Você concorda, Marco? Concordo. E eu ia até comentar que o desenho tradicional, no caso do Eduardo, acho que te ensinou isso, né, Eduardo? É exatamente o que a gente estava conversando, né? Sim. Aproveitar o desenho também como experiência, né? Não só como resultado. Esse é o mindset de um bom ilustrador, eu acho, que tá em evolução, cara. Você realmente entender que também faz parte do... todo o desenho é um degrau numa escada, assim, né? De evolução também, né? Sim, com certeza. Caramba, a gente, eu não sei como a gente sempre chega nos papos nesse nível, né, Marco? É mágico, gente, eu não sei. Cara, acho que é a água que a gente bebe, não sei. Papo de ilustrador, de papo que... filosofia de bar. Que gosta. Eu já sei o que acontece. É que a gente sempre acerta em cheio as pessoas que a gente traz pra cá, Marco. Eu acho que é isso. Tirando esse, né? Os outros... até parece que isso, cara. Você até chegou na hora, de tão importante que era pra você também, tá aqui, ó. Pronto, já tem nome, né? O ilustrador pontual, né? Pronto. Obrigado. Tava difícil escolher o nome, já decidimos já. Se o nome tem que ser sempre irônico, vai ser esse, né? O ilustrador pontual. Pronto, o ilustrador pontual. Obrigado, cara. Ele tá fazendo até o nosso trabalho já, Marco. Olha que ótimo. Mas eu ainda acho que o melhor nome pra esse episódio ia ser o Feijão Nômade. O Feijão Mochileiro Gourmet. Nossa. Cara, eu preciso fazer um desenho disso, cara. Um saquinho de feijão com a mochilinha nas costas. Passaportezinho na mão. Cara. Aí, Marco, aliás, tava até falando com a Isa, né? Que, poxa, o pessoal fica chamando a gente de mochileiro gourmet agora, né? Aí. Mas fala chamar vocês, né? Não, vocês eu tô falando. Tá. E a galera já. E aí eu falei, que se a gente fizesse um Instagram chamado Mochileiro Gourmet e a gente postasse as comidas que a gente come, assim, dando um review, assim, comida tal, né? Porra, porque é legal. Feijão Nômade Gourmet. Feijão, ele encanou com o feijão. Eu acho que o Eduardo vai comer feijão hoje à noite, cara. Acho que hoje não, né? Mas pelo menos amanhã. Nossa, como eu sinto falta de uma farofinha, cara. Farofa faz 6, 7 meses que eu não como. Aliás, eu tava na Romênia e eu tava nessa vibe de voltar às comidas brasileiras. Foi o mês do feijão, por exemplo, né? Eu falei, nossa, faltou uma farofinha aqui. Cheguei lá no supermercado e eu vi um condimento, assim, que... Cara, pra mim era farofa aquilo, de verdade. Eu falei, nossa, isso aqui, farofa. Peguei o saco, comprei. Aí, ainda bem que eu fui inteligente, eu peguei uma colher antes e experimentei. E eu tive uma experiência bem estranha ali, porque era tipo caldo quinor, só que num saco gigante. Nossa. Então, cara, eu comi e comecei a engasgar, parecia um gato cuspindo bola de pelo, cara. Eu fiquei... Tipo, mega astringente, né? O que você colocou na boca. Nossa, que foi a coisa mais... Foi muito pesado. Ai. E aí, um tempo depois também eu fui tentar fazer pipoca de panela, né, Marco? Aí eu tentei seguir umas instruções ali, mas foi a coisa mais frustrante da minha vida. Eu acho que ficou o cheiro... Até agora, tá? A gente trocou de casa, o cheiro deve estar lá ainda. Da pipoca preta que ficou. Meu Deus do céu.
E minhas habilidades culinárias, elas têm sido muito evoluídas com a ajuda de Marco Antônio. Esse rapaz que a gente ligou o Hangout um dia, eu mirei a câmera assim no fogão e falei, Marco, me ajuda a fazer molho. Aí ele me ensinou passo a passo a fazer um molho de tomate, ele ali no Hangout comigo, ele ficou desenhando e eu fiquei lá cozinhando. E ele foi me passando a receita do molho ao vivo ali, fazendo na hora. Eu tenho o coach de cozinha aqui, Marco Antônio. Que precisar aí, Marquinho. Coach gastronômico, né? O Marquinho é o meu herói gastronômico. Tem que rolar um Iconicast aí, você entrevistando o Marco, e o nome seria esse, o coach gastronômico. Né? Coach gastronômico. Cara, mas então, essa de você sentir falta de comida da sua casa, você falou, eu imagino que pra você esteja sendo muito mais complicado do que pra gente aqui, né? Porque a gente tá um pulo de vários restaurantes aqui em São Paulo que tem comida nordestina. Acho que pra ti é mais difícil. Né? Não, restaurante que tem culinária nordestina, por exemplo. Aí que tem baião de dois, tem carne de charque, tem farofa, então. Mas tipo, isso é uma coisa que eu tô sentindo falta aqui, nossa, comer o feijão da casa da mãe, entendeu? Comer aquela comidinha, né? Tipo, eu sinto muita falta de comida cearense, tipo baião de dois, farofa, peixe frito, mas aquele peixe frito de praia, sabe? Uhum. Tanto que a minha namorada vai se encontrar com a minha sogra muito em breve, né? E eu acho que eles vão se encontrar nos Estados Unidos. E aí a minha sogra queria meio que contrabandear umas farofas pra mim, sabe? Uhum. E a minha namorada tentando dissuadir ela, não fazer isso que não vai dar certo. Tipo, não entra nos Estados Unidos com farofa. Ela, não, vai dar um jeito, coloca no meio das roupas. Olha o desespero de comer farofa. A pessoa indo pros Estados Unidos, não me traz um iPad, me traz um notebook, não me traz um saco de farofa. O quê, rapaz? Me traz um saco de farofa. Não quer iPad? Farofa, me traz umas castanhas aí. Imagina a Polícia Federal, né? Que saco cheio de... Não, senhor, eu sou só farofa, sou só um estudante. Isso aqui é farofa, senhor. Vai dar ruim isso. Isso daqui é o feijão viajante, senhor. Imagina, eu realmente levo o feijão por mais uns meses, aí os caras pegam e confiscam o meu feijão e fica muito frustrado, cara. Confiscou meu feijão. Porque tem, por exemplo, quando você tá na Holanda, você não pode sair com sementes da Holanda, por motivos óbvios. Mas... eles são muito rígidos com isso. Acho que qualquer aeroporto, né? Você não pode viajar com sementes de qualquer coisa. Principalmente o Brasil também tem uma... né? leis bem rígidas por causa de contrabando de flores e plantas típicas, né, da Amazônia e tal. Olha isso, cara. Senão vira a música do Bezerra da Silva até, né? Meu vizinho jogou uma semente no meu quintal. Complica, né? É mais de questões medicinais também, enfim. Tem coisas que não foram nem patenteadas que a galera faz o contrabando pra roubar patente. É um negócio meio esquisito, assim. Bom, mas eu já tô combinando. Se rolar um encontro ao vivo da Iconic, vai ter arroz e feijão e farofa. Isso é... Por favor, ok? Molho e coaching ao vivo. Nossa, não precisa nem levar sketchbook, leva a panela, tá bom? Quero nem saber desses negócios de desenhar, não. Leva umas panelas, uns tomates, que aí vai rolar um art battle de molho de tomate, né? Art battle. Eu tô ficando com fome, gente. Para de falar disso. Chega! Nossa, como a gente virtou o assunto, né, meu? Ai, desculpa, eu faço tava num ponto mega filosófico, né, de todo mundo discutindo assim, nossa, sempre tem umas conversas super filosóficas no Iconic, aí começa a falar de um monte de comida típica, de contrabandear farofa. Por isso que aos poucos eu vou me distanciando do cast, porque eu sou uma má influência pra conversa. Enquanto a gente conversa... É porque assim, enquanto a gente conversa coisas técnicas, o Henrique, eu tenho certeza disso, que ele fica parado olhando pro monitor assim, e a cabeça dele tá em outro lugar, assim, né? Sabe? Eu fico em alfa aqui. Ele fica em outro lugar pensando muito... Sabe, a gente fala, sei lá, qualquer coisa, assim. A gente fala da caneta laranja, aí a cabeça do Henrique vai assim, laranja, comida, feijão, sabe? A mente dele vai muito longe. Aí ele começa... Do nada ele vem com um insight completamente nada a ver com as faz um brainstorm reverso, né? Então, exatamente. Esse é meu jeitinho, você tem que me aceitar assim, Antônio.